um convidado que nos foi cedido pela Merck, é o Robert Woolley. Bom dia, Robert, você está por aí? Tá. Bom dia, estou aqui sim. Tudo bem, Robert? Então, eu gostaria de apresentar o Robert. Se eu falhar em alguma coisa, você me corrija, Robert. O Robert, ele é farmacêutico de ciências farmacêuticas, formado em ciências farmacêuticas, tem mestrado em farmacologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e MBA em gestão de negócios pela FIA. Ele tem 18 anos de experiência na área de inovação e saúde, vem trabalhando aí com isso há muito tempo, né? Entende o mercado e o gap que existe entre ciência e mercado, e aí se especializou nessa área de investimento em empresas na área de saúde, em startup, em empresas que visam novos negócios. Ele é Head de Inovação e Set Free Medical. Você podia começar explicando para a gente, Robert, o que é Set Free Medical? Bom dia. Bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Igualmente, igualmente. Professor Caio, bom dia. Bom estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Minha história é curiosa. Eu queria ser cientista quando era garoto, né? Adorava assistir Johnny Quest. E eu vi a reprise, tá? Não era original. E aí eu gostava muito, né? Falava que queria trabalhar nessa área. E um belo dia descobri que faltava, né, uma ponte entre o que a gente pesquisava e o que a gente lançava como produto, né? E eu saí da Fiocruz nessa época, né? E fui trabalhar na área de inovação. Passei por patentes, passei por várias processos. Fui estudar economia, fui estudar administração, né? E fui entender lá fora e aqui dentro como é que a gente consegue desenvolver inovação. Hoje eu trabalho na Set Free Medical, que é uma empresa de equipamentos médicos, tá? Na área de inovação, lá pensando no que a gente tem de equipamento médico hoje, agulhas, seringas, instrumentais e etc., para o futuro, né? Não só nessa área. E um pouco de gestão também do processo, né? E é isso. Rapidamente, só fazendo uma pré-introdução, né? Depois eu ainda falo um pouquinho mais sobre trajetória, mas é isso. Muito bom. Então, você quer compartilhar, você vai mostrar uma apresentação para a gente, né, Robert? Vou fazer. Vou, então, compartilhar minha tela e a gente começa em 3, 2, 1. Vamos lá. Estou... Não estou aqui. Pronto. Agora estão as frases típicas agora de um ano para cá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão me vendo? Estamos, mas, Robert, você pode colocar na apresentação aqui, no modo apresentação tela cheia? Sim. Que não... Aí. Ótimo. Prontinho. Bom, é isso. Pessoal, bom dia, né? Bom estar aqui já de manhã. Vi um pouco Cheguei uns minutinhos antes, né? Eu vi umas conversas e eu achei bem interessante, né? Sobre questões, né? Que estão muito ligadas à inovação, né? A gente está na fronteira do conhecimento, pensando já como é que vai ser o futuro e aí começa a esbarrar nas questões, né? Jurídicas, técnicas, éticas, né? Então, inovação é sempre trabalhar nessa área. A gente tem ideias, depois a gente avalia sobre os aspectos mais normais, naturais da sociedade, né? Vamos lá. Só para comentar, conflito de interesse, que conferencista pela MEC, né? E o que a gente pode esperar sobre tendências de inovação na medicina reprodutiva, né? O que a gente pode esperar sobre isso hoje em dia? Bom, a conversa de hoje, né, eu não gosto de falar que é uma palestra, uma apresentação, mas é uma conversa, porque a qualquer momento alguém pode levantar a mão e falar, né, sobre impacto, né? E aí o impacto do que são novidades, né? E aí eu não estou falando só de medicamentos, né, mas a gente vai falar de tudo um pouco, e o impacto no negócio da gente, na área da gente, o impacto na sociedade, né?
até fugir um pouco dos temas técnicos, mas falar, olha, o que hoje uma tecnologia chega e o que ela impacta no meu dia a dia, na maneira como eu faço negócios e depois no futuro na minha sociedade, né? Para vocês entenderem o que eu estou falando, vamos pensar no Uber, tá? Uber, hoje em dia você fala com jovens de 15 a 25 anos, né? O impacto do Uber foi tão grande na maneira como a gente se transporta hoje em dia, que é muito mais comum você ouvir a maioria dessa faixa etária não querer um carro. Não, eu tenho Uber, né? Eu não preciso de um carro, né? Enquanto a maioria da nossa geração, 17, 18 anos, já era o sonho de ter um carro, né? Então, o que a gente vai começar a conversar hoje é um pouco sobre isso. Qual é o impacto que a gente está vendo da transformação digital, de novas tecnologias na sociedade, na maneira como a gente faz negócios e na maneira como vocês tratam na medicina reprodutiva. Tá? Bom, contar rapidamente a minha trajetória, né? Comecei na Fiocruz, comecei na UFRJ, mestrado na área de produtos naturais, trabalhava com fungos e plantas medicinais, principalmente na obtenção de novas moléculas na Fiocruz, e fui mudar para a área de inovação, né? Então, trabalhei no escritório de patentes, na Dahnemann, trabalhei em 4 empresas farmacêuticas, Cristália, UCB, Amgen e Ferring, tá? Sempre na área voltada para negócios ou desenvolvimento de negócios, ou uma ideia se transformando num negócio ou num produto. Tá? Então, nunca mais entrei no laboratório, já não sei mais nem vestir um jaleco, né? Já virou um lugar perigoso para se trabalhar para mim, né? Mas gerenciando, pensando quanto esse projeto vira, quanto a gente vai render, quanto tempo leva, quanto custa e quanto vai lucrar, né? Sempre no aspecto muito mais estratégico do que técnico-científico, né? E a agenda de hoje, a gente falar rapidamente de um cenário 2020 e 2030, em termos de transformações causadas por tecnologias novas, tá? Tendências tecnológicas, sociais e negócios dentro dessa área, alguns exemplos, depois a gente conversa, faz perguntas. Tá? O objetivo hoje, tá, é a gente falar sobre tendências e tecnologias sociais em negócio, sempre falando em fertilidade. Tá? Aqui, raríssimos exemplos, como esse do Uber, só para contextualizar a nossa conversa, serão fora da área de fertilidade. Tá? Então, é mais voltado mesmo para pensar como o que vocês fazem hoje pode melhorar ou mudar ao longo dos próximos anos. Tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa, esse aqui várias empresas de consultoria, tá? Várias delas, têm um cenário, pensam em cenários, né, tecnológicos, ou impacto desses cenários 2020 e 2030. Tá? Isso aqui é um deles, da Inova Consultoria que fica aqui em São Paulo, mas eu gosto muito de usá-los porque é um exemplo, tá? Tem autorização para isso e tudo, eles são bem abertos para isso, vocês podem acessar no site deles, essa apresentação está lá, né? A gente não vai usar isso aqui, é só para ilustrar a primeira parte, mas são os impactos em curto, médio e longo prazo de tecnologias, né? Primeira coisa a gente pensar que a chegada de novas tecnologias ou a transformação digital, ela sempre vai ter um impacto de um potencial maior para o menor. Tá? Então, tendências emergentes em 12 meses. Tá? Eu gosto de colocar o que está em parênteses aqui para 4 meses, tá? Causado pela pandemia. Tá? O que a gente percebeu que se poderia ver em um ano, tá? A partir de 2020, a gente viu em 4 meses. Teleatendimento, teleconsulta, né? Ou você fazer todo um processo de uma jornada de uma terapia, né? Fazendo uma teleconsulta, sendo atendido, recebendo a medicação via entregas, né? Ou, se depender do caso, fosse alguma coisa ser aplicada em você, ser aplicada em casa, né? Um laboratório vai e faz todo o processo com vocês, né? Tendências de negócios, né? Uma tecnologia que chega, muda algum comportamento, já começa a expandir um negócio, 2 anos, ou mais ou menos entre 1 e 1 ano e meio. Comportamental,
tá? Como eu comentei do Uber, você já tem uma tendência de comportamento entre jovens de não querer carro, você já vê concessionárias ou mercado de carros falando que existe uma baixa de procura por essa faixa etária, né? Então, são comportamentais. E quando já entra agregado à sociedade, à cultura, tá? Mais ou menos 10 anos. Tá? Um exemplo sobre isso é a famosa frase que se perpetua até hoje, né? Quando você entende alguma coisa, a ficha caiu. Né? Foi uma tecnologia que chegou, que permitia você se comunicar entre pessoas. Era um aparelho público em que você utilizava uma ficha para conversar. E quando a ficha caía, você completava a ligação. Né? De tal forma que, até hoje, isso é uma maneira de você explicar. Né? E a gente vai falar sobre isso em tendências tecnológicas em infertilidade. Tá? Bom, já comentei um pouco sobre novas tecnologias, aplicativos que criam novos hábitos e mercados de consumo. As tendências de negócios, os consumidores começam a ter novos comportamentos além do que se espera do aplicativo. Tá? Tendências de comportamento, os comportamentos de consumo, tá? Vão começando a se segmentar pela sociedade, né? Ou por faixa etária, ou por classe social, ou por região, né? E a sociedade acaba tendo incorporado uma tecnologia ou consequências dessa tecnologia ou as tendências de consumo dessa tecnologia na sociedade. Tá? E aí a gente entra em 3 colunas, né? Tecnologia, sociedade e negócios. Né? Tudo o que a gente pode imaginar que uma tecnologia chega, primeiro, ela entra pela porta da tecnologia, propriamente dita, ela impacta na sociedade e em negócios também. Né? A primeira delas, tá? Tecnologias exponenciais, tá? IoT, Big Data, inteligência artificial, né? São justamente que estão chegando. Health techs e manipulação genética, vestíveis e implantáveis. Você usa hoje celular, você usa relógio, você futuramente já vai começar a usar produtos implantáveis no seu corpo, né? Para uma série de coisas que a gente vai ver a seguir. Canais unificados, pontos de toque ou pontos de interação integrados, tá? Edição de DNA, nanotecnologia e miniaturização cada vez mais dos sistemas, né? Isso aí vai ter um contraponto, cada vez mais a tela do celular aumenta, né? Indo em contraponto ao que a gente fala de miniaturização. Mas depois a gente vai ver que, com o tempo, a tela vai subir, né? E conectividade permanente, né? O dia de ontem foi um ótimo exemplo de que a conectividade permanente, ou não, né, ou a ausência dela, gera mudanças, gera impacto, gera assunto para falar. Né? E aí, só para contextualizar, tá, o que a gente começou a falar, tá, o que é Big Data, o que é Machine Learning, o que é Data Science, análise, analítico e mineração de dados. Tá? O pessoal fala muito sobre isso, né? Mas isso aqui é um rápido contexto, só para vocês entenderem. Mineração de dados é quando você pega vários dados, coloca para rodar vários algoritmos de machine learning, e aí você vai começar a minerar os dados, separar os dados do que interessa e do que não interessa. Tá? Machine learning é uma técnica de inteligência artificial utilizada para fazer mineração de dados. Né? Data Analytics é uma atividade automatizada, em que você tem um conjunto de dados, tá, para agregar. Isso é feito de forma automática. A partir do momento que você faz uma mineração de dados, você vai colocar eles de acordo com as características que ele tem. Tá? A partir desses pacotes de dados separados, você tem a análise de dados, que é a atividade humana que vai utilizar esses dados organizados e credenciados para começar a fazer uma reanálise de dados. Isso é muito utilizado em pesquisa clínica, atividade médica e análise de mercado para investimento em ações ou tendências de novas tecnologias. Tá? E a ciência de dados é quando o dado está estruturado ou não numa versão muito mais ampla para você conseguir observar
né, efeitos, como é que eu vou dizer, os outliers, os pontos fora da curva, ou dentro da curva conseguir validar uma tendência que foi observada anteriormente. Tá? E Big Data é um volume enorme de dados que não pode ser processado só por uma máquina, só por uma pessoa. Tá? É uma quantidade enorme de dados. Imagina você pegar todos os dados de todos os exames de sangue que você fez ao longo da sua vida. Desde o primeiro exame, dependendo da idade que você tem, até o dia de hoje. Pode parecer pouco, mas são muitos dados, eles não são uniformes, eles não são fáceis de achar e provavelmente não caberiam todos numa máquina simples, né? E agora você imagina isso numa cidade ou num país inteiro, né? Isso é Big Data. Bom, voltando à parte de tecnologia, tá? O que interessa para a gente na nossa área de fertilidade? Novos softwares e aplicativos para diagnóstico de imagem de óvulos, embriões e gestão de programa de fertilização, auxiliando na seleção de embriões viáveis e gestão eficiente do tratamento. Cada vez mais tecnologias de Big Data e Data Mining para ajudar o fertileuta a observar óvulos melhores, viáveis, e aumentar a sua taxa de sucesso. Né? Equipamentos para teste de hormônios, parâmetros de fertilidade em casa, com informação em tempo real para médicos e médicas fertileutas. Tá? É uma tendência, tá? Já era uma tendência, a pandemia acelerou essa tendência de você ir para um teleatendimento e você ter em casa ou em pontos os touch points ou pontos de atuação, pode ser até no teleatendimento, como doutor consulta, ou até mesmo em drogarias, farmácias, que já pensam num setor dentro delas para isso, em que você começa a realizar exames, em que você começa a coletar dados e começa a transferir esses dados para o médico, que vai tomar as melhores atitudes para o processo. Né? Novos estudos e revisões de casos, artigos científicos, ampliando o conhecimento. Tá? Isso aí é justamente quando você pega Big Data, joga no Machine Learning, e você começa a processar, e você começa a achar novas opções, novas variáveis. Né? Trabalhar com fertilização é lidar com muitas variáveis. Né? A gente ainda... Trabalhei na Ferrin, tenho experiência nisso, né? É compreensível que é uma área que aparentemente parece muito simples, mas a gente ainda entende que existem muitas variáveis que fazem cada caso ser um caso. Né? E novos medicamentos biotecnológicos com maior afinidade pelo receptor e tratamentos mais customizados ao perfil do paciente. Uma coisa muito importante aqui é o seguinte: hoje temos bons medicamentos, sim, mas com certeza está vindo uma geração de melhores. Melhores no sentido de maior afinidade, menor risco, você consegue utilizar maiores variáveis e tudo isso aumentando a taxa de sucesso de vocês, tendo um controle maior do processo. Né? Impacto na sociedade, empreendedorismo crescente, vida longa e diversificada, vida abundante e solitária, envelhecimento e intergeracionalidade, multiculturalismo, vida social e mídia digital, gestão da felicidade, empoderamento e faça você mesmo, economia de experiência e beleza, saúde e bem-estar, tudo num pacote único. Tá? O que tudo isso significa para nossa área de fertilização? Tá? Uma coisa curiosa, tá? Maternidade e paternidade cada vez mais parte de um processo de gamificação. Tá? E o que é gamificação? Gamificação é você, hoje em dia, cada vez mais, né? Eu sou da primeira geração que brincou de Atari, ou seja, sou da primeira geração que teve brinquedos digitais, né? E a gente mudava de fase. Né? Cada jogo que você jogava mudava de fase. Alguns, nas primeiras fases, eram só... Hoje ficavam mais rápidos, né? Mas cada vez mais hoje, você tem que ter uma história por trás de um jogo. Você tem que ter fases por trás de um jogo. Isso é cada vez mais impactante em como a pessoa leva a vida dela, a carreira dela, o processo da vida dela, e a maternidade e a paternidade também. Né? Eu me formei, eu trabalhei, eu atingi essa etapa da minha vida profissional. Agora, a próxima etapa, a próxima fase do meu jogo é ser pai ou mãe.
né? E isso vira um processo de gamificação, né? É interessante pensar cada vez mais como lidar com um paciente que entende isso como uma fase de um jogo, né? É uma fase de um jogo para eles, em que em algum momento ele pode ter tentativa-erro, ele não consegue passar de fase, né? E se por acaso e até lidar com uma questão e se ele não vai passar por essa fase, né? Então são questões para pensar, né? Aqui eu não estou aqui para dar respostas, mas para olhar e falar, vão chegar pessoas com esse perfil, né? De que encaram essa jornada da maternidade, da paternidade como um jogo, né? E talvez nem sempre seja tão fácil fazê-los entender que talvez essa fase ele não consiga, né? Ou ele consiga, mas vai ter um preço, vai ter um custo, vai ter uma dedicação, né? Tratamento de fertilização, cada vez mais encarado como uma experiência, entra muito a ver com a parte de gamificação. Aumento das pacientes congelando óvulos antes dos 28 anos e aumento dos tratamentos após 35 e perfil multicultural, tá? Bom, isso aí vocês devem ter discussões semanais sobre isso, né? Óbvio que a gente já não vê tanto isso, pacientes congelando óvulos ainda, mas já se fala, já não é um assunto estranho para meninas de 22, 25 anos, né? Já não é nem um pouco estranho para quem está no mercado de trabalho, né? Para mulheres de 30 anos em diante, isso é um assunto simples, né? Normal, cotidiano. O que falta, às vezes, é oportunidade ou condições para. Né? Busca por mais conhecimento e participação no processo do tratamento e, consequência, exigência de sucesso e imediatismo. Cada vez mais, faça você mesmo ou a participação. Né? Isso aí é consequência do Dr. Google. Né? Quem nunca, médico ou não, né, paciente ou até mesmo médico, né, quem nunca, até eu me incluo nessa, em chegar para um médico ou ir para uma consulta já tendo lido tudo sobre o que você provavelmente pode estar sentindo, né? E muitas das vezes chegar para você, para um médico e só tentar confirmar o que ele já investigou antes, né? Essa é a mentalidade, tá? Que permeia por trás de mais conhecimento e participação do processo, né? E exigência de sucesso e imediatismo, né? Tudo parece muito simples, tudo parece muito fácil, né? É um perfil que está crescendo ao longo dos anos. Nós estamos ficando assim, né? Não é só o paciente, sou eu, você, todos nós, né? Beleza, saúde e bem-estar, cada vez mais isso num pacote único, né? É curioso falar, parece até um pouco lúdico falar, né? Mas não é incomum pacientes chegarem para vocês e falarem, olha, eu quero, né, a jornada da maternidade, mas eu quero sair linda e bela depois disso, né? Ou já começam a conversar com aquela questão de, será que eu vou voltar ao meu corpo antes? Né? Mas não é com você, não é comigo que você fala isso, né? Mas cada vez mais isso está entrando, né? Num pacote único, né? E olhando por uma visão de negócios, né? Por que não cada vez mais ampliar, não só para uma clínica de fertilização, mas convênios com o pré e o pós jornada, pré e pós-parto, né? Em termos de beleza, saúde e bem-estar, né? Busca por processos faça você mesmo, da identificação, diagnóstico e tratamento, cada vez mais a miniaturização e o barateamento de tecnologias para diagnóstico permite você ter produtos em casa ou em locais de acesso fácil para fazer a identificação, diagnóstico e tratamento do que você precisa. A gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Na parte de negócios, tá? Gamificação, cocriação e colaboração, já falamos isso, marketing em tempo real, propósito, ética e autenticidade, economia de reputação, redução da desigualdade e maior transparência, medo, incerteza, dúvida e volatilidade, o famoso VUCA, passando, né, de VUCA para fragilidade, ansioso, não linear e incompreensível, que é o BUNny, né? Siglas em inglês. E o que tudo isso impacta em negócios, em especial na nossa área de fertilização, tá? Prover autoconhecimento de informação aos pacientes quanto a processo, limitação, desafio e adversidades. Cada vez mais o Dr. Google passa informações boas e ruins. Cada vez mais vocês têm que passar, né, ou ter
uma capacidade de apresentar informações quanto à limitação, desafios e adversidades, né? Outra coisa importante, propósito, ética e autenticidade e reputação como fatores de decisão de consumo. Isso gera sempre polêmica, né? Cada vez mais as mídias sociais são um ponto de referência positivo e negativo para um profissional, tá? Assim como você consegue postar boas coisas e, com isso, mostrar que você tem propósito, tem ética, autenticidade e reputação, e eu tomar uma decisão por você de consumo, como o contrário. Dependendo do que você fala, você não está alinhado com meus propósitos, você não está alinhado com a minha ética, não gostei da sua reputação, por mais competente seja o profissional, tudo o que você posta, tudo que você fala, tudo que você expõe sobre você e seu trabalho pode ser encarado dentro desse grupo de propósito, ética, autenticidade e reputação e um fator de decisão de consumo. Então, tratamento de fertilização entrando nas políticas de benefícios de empresas para funcionários. Hoje em dia se fala, mas hoje em dia ainda está um pouco distante, um pouco inicial ainda, mas cada vez mais indo para todos os níveis hierárquicos de uma empresa, de uma corporação, você vê que o tratamento de fertilização já começar a entrar como pacote de benefícios, né? Ou ser incluído em plano de saúde num pacote de benefícios de uma empresa, não no individual. Tá? Transição do mundo VUCA, tá? Em que você tinha sempre dualidade, incertezas, para um mundo mais frágil, pessoas com perfil mais frágil, ansioso, não linear, incompreensível, né? Nem toda notícia é bem aceita, nem tudo que você fala é tão fácil, né? Ou seja, nada é tão fácil de você compreender, ou seja, explicar para eles que a jornada da maternidade não é um processo de um jogo em que eu entro 3 meses atrás numa clínica de fertilização, 3 meses depois, né, eu saio grávida, né, e daqui a 9 meses tenho um filho, né? Ou seja, não é um processo linear como se parece, né? E cada vez mais isso é necessário ser explicado, né? Gestão de liderança, gestão do cliente, o perfil com o paciente 3I, né? É um paciente que tem a necessidade de tudo ser instantâneo, imediato e extremamente impaciente. Tá? Isso tem a ver com a parte de cima, né? E a gestão 4P de saúde, né? Que gosto muito de falar sobre isso, porque é a consequência de tudo do que a gente falou antes, né? Você saindo de um processo em que você trata patologias, você trata condições médicas para um modelo de gestão de saúde, tá? Em que eu sou preditivo quanto à genética, eu prevejo o que você pode ter de fatores que podem, fatores naturais, fatores epigenéticos, fatores genéticos, podem gerar uma doença no futuro, ou alguma condição médica, prevenir, personalizar, ou seja, o tratamento que eu farei para você não é igual ao tratamento que eu faço para todos, né? E participativo. Se tudo der certo, medicamentos biotecnológicos, tecnologia digital, isso aqui consegue entrar também na área de fertilização. Vocês já começarem um tratamento, um processo, começando pela genética, indo para um processo preventivo no sentido de observar as características que o paciente tem, personalizar cada vez mais o tratamento, visando uma taxa de sucesso de gerar bons óvulos e bons embriões para implantar, e participativo, né, em que eles também estão ajudando vocês com tecnologias, ou seja, entrando em contato quase que permanentemente, né? Ou o participativo também pode ser equipamentos implantáveis ou vestíveis que monitoram o paciente e esse monitoramento é passado para vocês em tempo real. E você consegue perceber o paciente sem precisar estar falando com ele, tá? Ou, havendo alguma questão, vocês já conseguem identificar parâmetros que estão sendo diferenciados no paciente. E cada vez mais já aumentar o seu controle, né? E controle também reflete na taxa de sucesso. Exemplos, né, do que a gente pode ter em relação à parte de sociedade, de tecnologia chegando em sociedade, cultura e modelo de negócio.
né? Bom, primeira coisa, só para vocês entenderem, uma visão de negócios, tá? Isso aqui é desse ano, tá? Antes da pandemia, só para vocês terem uma ideia, todas as startups do mundo, tá? Divididas por segmentação, 3% delas eram voltadas para a área de saúde como um todo, tá? Todos os segmentos da área de saúde, né? Sem a menor cerimônia, a pandemia transformou isso em 15%. Entre 2019 para 2021, em mais ou menos um ano e meio, 15% de todas as startups, tecnologias, outros projetos digitais voltados no mundo estão voltados para a área de saúde, tá? Dentro desse contexto, todos os aplicativos, tá, dessa segmentação para fertilização, hoje, são de 36 bilhões de dólares. Tecnologias que já existem estão chegando no mercado para fazer tudo isso que a gente conversou até agora, tá? E está dentro de um contexto de 50 bilhões, tá, de fintechs, que são aplicativos e tecnologias e equipamentos voltados para a mulher, tá? Incluindo ou não a jornada da maternidade, que pode ajudar tanto na vida feminina, vamos falar assim, e que pode passar ou pode auxiliar na fertilização, tá? E tudo isso é consequência, né, de uma série de coisas. Mulheres no mercado de trabalho, em cargos de liderança, isso levando a atraso ou repensar planejamento familiar, tá? Avanço do tratamento de fertilidade, né? Ou seja, permitem que vocês possam ter filhos, né, mais tarde, e uma série de fatores, né? Ou utilizando óvulos próprios ou não, né? Então, uma série de questões aí. Custo de tratamento cada vez mais sendo subsidiado, né? Não que eles que fiquem mais baratos, mas eles começam a ser mais subsidiados, principalmente pelas empresas, né? Para um bom empregador, uma boa profissional, ela possa, né, produzir bastante para a empresa e a jornada da maternidade dela ser agradável, boa e dentro também dos planos da empresa, né? É uma coisa que se fala muito, se discute, é discutível, né? Não é uma coisa simples de falar, mas é mais ou menos assim que se pensa hoje em dia, né, do ponto de vista corporativo. Bom, exemplos, tá? Eu coloquei da direita, vocês estão vendo uma caixinha rosa, né? Inteligência artificial e internet das coisas. Internet das coisas é quando equipamentos conversam entre eles e entre nós, né? Captam nossos dados, os equipamentos conversam entre eles e passam dados já estruturados para quem vai analisar, para quem vai tomar uma decisão, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Para ver que isso também vai fazer parte para o futuro de ultrassom para vocês, tá? Para auxiliar. Esse aqui é um software para auxílio de ultrassom de coração, tá? Mas cada vez mais estão cavalgando para dentro da área de embriologia também, tá? Ou seja, o que você antes levava meia hora para analisar um coração e decidir ou observar se ele tem alguma patologia ou não, cai para 5 minutos. E aumentando a precisão em 95%. Né? Não vai tomar decisão pelo médico, mas vai fazer um heads up, vai chamar atenção para o médico para parâmetros que poderiam passar desapercebidos por uma série de características no ultrassom. Então, e isso aumenta muito mais a taxa de sucesso, o tempo e a precisão e a reputação do cardiologista, tá? E isso vai chegar muito em breve também para a área de embriologia. Segundo, tá? A internet das coisas, inteligência artificial também, tá? Isso aqui é um laboratório numa caixa para embriologia e fertilização in vitro, tá? Isso aqui é um teste de abertura metabolômica que permite às clínicas saber quais embriões são viáveis ou não antes da implantação, tá? Tem precisão de 90%, 85% a 90%, é alto, além do que você pode observar em microscópio, não é invasivo, tá? E é projetado para analisar a mídia gasta após a cultura, tá? Até o dia 5. Ou seja, é muito simples, sem risco, sem comprometer nada, né? Ou seja, cada vez mais você já tem testes que podem permitir vocês observarem embriões viáveis antes de implantação,
e por meio de uma inteligência que auxilia vocês no fator de decisão. Life Whisperer, eu gosto muito desse. Esse aqui eu já vi um demonstrativo dele, é sensacional, né? Também é da área de inteligência artificial, internet das coisas. Você fotografa o embrião e solta dentro do aplicativo, tá? 1, 2, 3, 4, 5 imagens, e ele consegue, a partir das imagens, olhar. Vocês podem ver que está ali 72%, dia 5 ele está verde, para dizer que aquele embrião, a partir de um diagnóstico de imagem e inteligência artificial, observar se ele é viável ou não. Ele tem 72% de chance de ser viável, né? Já o exemplo abaixo, ele está laranja, 47%. Ele não vai tomar decisão por vocês, ele auxilia no processo decisório, né? Pode ser que você mande implantar os dois, pode ser que você prefira não implantar o de 72% e procurar outro com mais precisão ou com mais viabilidade, né? Então, é bem interessante esse processo. Outro muito interessante, tá? Também de teste de viabilidade. O antígeno leucocitário humano solúvel, tá? Que também está relacionado a produzir gestação bem-sucedida, tá? Ele é um teste de ELISA, equipamento que muitas clínicas já têm, né? Você só compra o kit para fazer o teste. E esse teste utiliza o meio de cultura, que geralmente é descartado dos embriões, ou seja, você vai coletar gotas do meio de cultura, você não vai tocar no embrião, você não vai interagir com o embrião, você não vai mexer no embrião, e você vai medir a partir do meio de cultura, tá? Então, é muito interessante, também tem alta precisão, né? E é mais uma ferramenta para você conseguir aumentar, né, a taxa de sucesso, ou entender o embrião que está ali dentro e você entender quais são as chances dele se desenvolver. Próximo, mais um. Tá? Isso aqui já existe, é uma empresa espanhola, ela está fazendo acordos, está buscando fazer acordos mundo afora, ou com farmácias, ou com pequenas clínicas, né, em que você entra nela, faz uma análise, ele consegue fazer quantificação de hormônio sexual para tratamento de fertilidade in vitro, tá? E ele manda para o médico direto, ou seja, você faz o teste, coleta as gotas, em alguns minutos, isso já chega tanto no celular do paciente quanto do médico. E você já consegue dar continuidade no tratamento praticamente no mesmo dia, né? Interessante, sim, demais, porque você consegue ter uma agilidade no processo muito mais rápido, né? E para definição do seu tratamento, né? Outra coisa, isso aqui poderia estar dentro da clínica de vocês, né? Já na primeira, segunda, terceira consulta, isso tudo começar a se desenvolver. Tio, tá? Esse aqui eu conheci pessoalmente, tá? Ainda era uma startup, é um equipamento fantástico, sensacional, em que você coloca nesse slot um cartucho branco que está ali dentro, e ele consegue medir hormônios, testosterona, estrogênio, progesterona, tá? E ele também emite para o equipamento de vocês, né? Tanto o celular do médico como para o celular do paciente, tá? Atualmente, ele desviou um pouco a função dele, ele está voltado para testes de Covid, tá? Tanto que ele acabou sendo equipamento usado pela NBA na virada do ano passado para esse ano, quando eles fizeram os playoffs lá na Disney. Botou todas as famílias de todos os jogadores na Disney, todos eram testados todo dia, né? Todos eram testados todo dia no quarto, onde em cada quarto de hotel tinha esse equipamento para ser testado, tá? Ou seja, isso já é uma realidade, né? Isso se aplicado na infertilização é a próxima etapa. Uva, tá? O uva também é um tradutor de fertilidade, tá? Para mulheres que querem engravidar naturalmente ou para mulheres que estão em processo de fertilização ou que estão interessadas, tá? Já falei de alguns outros, mas esse é interessante porque esse aqui você compra e leva para casa, tá? Ou seja, por que não pensar numa parceria de negócios em que você pega com a empresa e você fornece o equipamento e depois recupera ele, né? Depois que a paciente fica grávida, né? Outro ponto interessante vocês pensarem, né,
é o primeiro equipamento que mede o LH e progesterona. Tá? Nenhum outro teste hoje, né, em outubro de 2021, pode ser que em novembro, dezembro já tenham outros. Tá? Façam isso. Tá? Ou seja, vocês conseguem rastrear, vocês podem mandar a paciente fazer teste todo dia para observar o processo de crescimento, de evolução, né, da medição de hormônio até observar o perfil da paciente. Cuidados humanos, tá? Também é uma empresa focada em inovações, tá? Isso aqui é monitoramento remoto de paciente, seja ele em clínica, seja ele em hospital, seja ele em home care, ou seja ele em casa, tá? Ele utiliza pequenos equipamentos que você prende no seu corpo, tá? Ou da paciente, ou do paciente, e você consegue monitorá-lo, tá? Em tempo real e avisar o médico em tempo real, né? Ou seja, cada vez mais estamos sendo monitorados, e isso monitorado, informado e medidas, a gestão da saúde cada vez mais passando por esse lado, né? Passando de um processo de monitoramento temporário, como nesse aqui, em breve a gente vai estar no processo de monitoramento em tempo real. Estou sendo monitorado, estou sendo medido, alguma coisa acontece de errado, alguém vai ser avisado. Só dando um exemplo paralelo, né, os Apple Watches já estão com essa função, né? A partir do momento que ele percebe pelos acelerômetros do equipamento alguma aceleração fora do padrão, ele pergunta se você sofreu uma queda, algum acidente. Se não tem resposta, ele começa a avisar pessoas que você designou antes, tá? Isso já salvou pelo menos umas 10 vidas, já virou alguns casos de sucesso nessa área, né? Carros estão indo por esse caminho, né? Também tendo inteligência on-board no carro para detectar, havendo um acidente, acionamento de airbag, e não tendo resposta do motorista ou dos ocupantes do veículo, acionar canais de resgate ou de auxílio. Progeny. Isso aqui é o seguinte: jornada da fertilidade, da fertilização e faça você mesmo, tá? Isso aqui é uma empresa que contacta RH, tá, das empresas, e ela já oferece um pacote de benefícios, tá? Ela não é um plano de saúde, ela é um plano de saúde para fertilização. Ela é separada do plano de saúde, tá? Cada vez mais isso aí está surgindo. No Brasil ainda não tem grandes, né? Alguns planos de saúde falam apenas desse processo, mas eles ainda não são devidamente organizados, estruturados para essa parte, tá? Mas é uma tendência e vale a pena ficar no radar de vocês, tá? Principalmente quanto à questão de remuneração de pacote, né? Como é que vai ser? Ok, você pode me indicar, você pode, mas já começarem a pensar como grupo, como associação, né, de fertileutas, como vai ser esse relacionamento com empresas que promovem, né, a jornada da maternidade como benefício para empresas, tá? Empoderamento, jornada de fertilidade, tá? E faça você mesmo. Naula é um aplicativo em que ele faz todo o monitoramento da mulher das agendas de fertilização, tá? Ele foi criado por uma brasileira que mora na Califórnia há muitos anos, né? Ela passou por essa experiência algumas vezes e ela notou que era tudo em papel, né? E ela era dona de uma empresa, de uma agência de aplicativos, né? Ela criou o próprio aplicativo para isso. Então, você consegue fazer toda a jornada da fertilização, incluindo os agendamentos de exames, tutorial de aplicativo de produtos, né? Ela tem todos os produtos cadastrados de todas as empresas possíveis, né? Incluindo mini vídeos com tutorial de como aplicar, né? Existem algumas funcionalidades pagas em que o médico e a paciente podem interagir. Então, qualquer coisa que a paciente reporte pode ir para o médico e vice-versa, né? Então, é um aplicativo bem interessante para fazer a gestão do processo, né? Como a gente falou, a gestão da saúde, né? Canguru, outro aplicativo bem interessante, tá? Hoje ele está embarcado dentro do Einstein, da área de inovação do Einstein. Ele já tem mais ou menos 300 mil gestantes, ou até mais, tá?
Ele começou como um aplicativo de troca de experiências entre pacientes para engravidar naturalmente e parto normal, tá? Eles acabaram pivotando para ser um cartão pré-natal virtual, tá? Bem interessante, seja ele um pré-natal normal, vamos dizer assim, natural, ou um pré-natal dentro de um processo de fertilização, tá? Ele é bem interessante também porque dentro da parte paga dele, a paciente pode trocar informações com outras gestantes ou até com médicos que ficam de plantão para esclarecimento de dúvidas, tá? Stork Club, tá? Programa de fertilização para funcionários também, tá? Empoderamento, benefício, RH, propósito e ética. São serviços parentais de fertilização, tá? Ele consegue achar médico via custo direto e indireto para os pacientes, tá? E o mais importante de tudo isso é que o objetivo, o grande diferencial deles, tá? É que ele consegue desenvolver uma jornada da maternidade sem alterar muito a rotina da paciente do ponto de vista da empresa, tá? O Viavo também é a mesma coisa quanto a empoderamentos, tá? E planejamento familiar, planos para empresas. Medicina genômica, tá? Esse aqui é interessante, a gestão 4P de saúde também, voltado para propósito e ética, tá? Ele tem por objetivo a prevenção de muitas doenças e condições, tá? Desde 2003 que o genoma humano foi sequenciado, tá? Impactou, né, em 3 bilhões, e o objetivo desse projeto aqui é desenvolver terapias ou mapeamento genético de potenciais doenças em fetos, tá? Ou a nova página para a medicina genômica, tá? Assim como hoje você vê o crescimento de genética em várias áreas, essa aqui também tem por objetivo entrar cada vez mais na jornada da fertilidade, ou nos pais, ou no bebê, tá? Na parte de medicina genômica, tá? Ou no aconselhamento genético, ou na detecção e prevenção de potenciais problemas genéticos futuramente. Seragem, tá? Medicina regenerativa. Esse aqui é bem interessante porque é um aplicativo indiano, tá? É interessante porque por ano a gente está falando de um país de 1,2 bilhões de pessoas, tá? São cerca de 60 a 70 milhões de fertilizações por ano, né? Não é pouca coisa, né? Ele é bem interessante porque também entra na gestão de saúde, mas ele entra dentro da medicina holística. Ele trata como um todo, né? Não só a medicina reprodutiva, mas ele tenta desde o equilíbrio físico e psicológico da paciente, passando pela jornada da maternidade. Tá? Centogene também, tá? Esse aqui é bem interessante porque esse não fala de genética, só que é a genética dos pais, tá? Ou seja, ele vai especificamente fazer todo o mapeamento dos pais, buscando doenças raras que podem afetar os pais no processo de fertilização. O que eu posso ter de doença genética que vai me afetar, tá? No processo de fertilização, seja na fertilização em si ou filhos com potenciais problemas genéticos, tá? Mas basicamente, principalmente, focado em doenças genéticas comuns em infertilidade. Tá? É isso por agora, né? Eu quero abrir agora para discussões quanto ao que a gente pode pensar sobre o impacto das tecnologias na maneira como vocês estão tratando os pacientes, na maneira como os pacientes chegam para vocês, o perfil cultural, o perfil psicológico e até como pensar em negócios, né? A clínica de fertilização que eu tenho hoje, ela vai ser igual daqui a alguns anos? Essa é uma das primeiras questões que eu gosto muito de abrir, né? Para perguntas ou para discussões sobre isso. O que a gente fala hoje sobre fertilização vai ser assim daqui a 5 anos ou em 2030? Né? Vocês percebem, e aí até uma última questão para passar a palavra, a gente estamos prontos, né? Ou estamos vendo, né?
mudanças significativas no processo de fertilização, quanto a comportamento e quanto a modelo de negócio? Gilson, o Bob, obrigado. Não, eu troco o nome dos meus filhos, então não tem o menor problema. Não tem problema, eu tenho pai assim também. Robert, na realidade, eu, enquanto gestor, tenho um problema muito grande em relação à absorção de tecnologia, né? Uhum. Porque, obviamente, a gente já passou, ao longo dos últimos 20 anos, por diversos equipamentos, diversas situações. Vou dar um exemplo. Tá. A gente usava o congelamento lento há alguns anos atrás, né? Uhum. E a máquina de congelamento lento é uma máquina relativamente cara, né? Que hoje, para a gente, não serve para absolutamente, ou para muito pouca coisa, e a máquina ela não tem nenhum sentido hoje da gente comprar. E a máquina que a gente tem está lá praticamente encostada. Então, existem muitas tecnologias que elas aparecem e desaparecem, né? E a grande questão para o gestor, né, é qual é o momento de você incorporar determinada tecnologia, né, de uma forma definitiva. Vou dar outro exemplo. Qual é a real importância de você ter no seu serviço o time-lapse, né? Quer dizer, eu, por exemplo, tenho uma visão de que o time-lapse é muito interessante para os embriologistas aprenderem, entendeu? E não do ponto de vista de resultado, tá? Muito embora várias clínicas utilizem como forma de marketing das suas clínicas a utilização das máquinas de time-lapse. Então, se você tivesse que dar um conselho para um gestor, né, como é que você incorpora essa tecnologia? Em que momento você incorpora essa tecnologia? Como é que esse processo deve ser feito? Bom, uma tecnologia, bom, ela chega, né? Ou seja, vamos lá. Todos os exemplos que eu dei aqui são tecnologias que estão chegando ainda, né? Tanto lá fora quanto no Brasil, tá? Principalmente já estão chegando ainda lá fora, elas não estão totalmente implantadas, né? A primeira coisa é saber que elas existem. Né? Primeira coisa é saber que elas existem. Segunda coisa, elas existem, elas estão chegando, elas vão entrar, e qual é o impacto disso? Né? Eu vou ganhar uma taxa de sucesso maior? Eu vou economizar? Eu vou investir, mas eu vou ganhar mais? Né? Os pacientes... eu não gosto de olhar para a concorrência, vamos dizer assim. Os outros médicos vão usar também, né? Ou quais as vantagens que eu vou ter com isso, né? A gente sabe, tanto na nossa vida cotidiana quanto na vida profissional, que tem tecnologias que não agregam muita coisa, né? Tem tecnologia que você olha e fala, ok, isso é legal, mas ainda é uma tecnologia intermediária, né? Eu gosto muito quando eu penso numa tecnologia nova, para uso pessoal, para uso profissional, a primeira coisa que eu observo é se ela é uma tecnologia que veio para ficar ou ela é uma tecnologia intermediária, tá? Por exemplo, Palm Top. Não sei se vocês lembram, aquelas agendinhas que a gente tinha, né? Que depois, hoje em dia, foi incorporada pelo celular. Né? Antigamente, a pessoa usava o celular era uma tela pequena, você digitava os números e tudo mais, e você tinha uma agendinha eletrônica, né? Aquilo lá era interessante, aquilo ali era uma tecnologia definitiva ou em algum momento ela seria incorporada ou ela seria agregada a outra, né? É uma coisa a avaliar. Não é uma questão simples de avaliar, né? Tanto que
Mas é uma questão a se pensar assim, né? Outra coisa, uma tecnologia, observar os artigos científicos, né? O que eles falam, o que eles, como tendências, né? Se a tendência é um congelamento rápido ou devagar, né? Vale a pena ter um equipamento de congelamento rápido ou devagar, né? Dependendo do que os artigos, a ciência apontar, né? Os achados científicos apontarem. Eu acho que esse é o ponto, né? E custo-benefício, né? Quanto que eu vou ganhar? Vou investir 10 para ganhar 100, 1.000, 2.000, né? Eu não, bom, eu sou da área de negócios, da área estratégica. Então, falar de dinheiro para mim não é problema, né? Aliás, a gente tem que falar de dinheiro, né? É legal ver as pacientes grávidas, mas a gente ganha por isso, né? Então, a gente tem que falar de dinheiro e sem problemas, né? Então, vale a pena eu investir no equipamento que vai me dar... Eu vou investir 10 para ganhar 20? Será que vale a pena? Ou vale a pena investir no equipamento que eu vou investir 10 para ganhar 1.000? Né? São questões que chegam nesse lado. E o impacto dessa tecnologia, né? Como essa tecnologia vai me fazer melhor, né? Não sei se consegui traduzir bem o que eu... Mas é um assunto que envolve muitas variáveis. Ô, Robert, Oi. dentro desse contexto todo, nós estamos claramente migrando para um modelo de negócio internacional na área de reprodução assistida. O Brasil não vai ficar fora dessa onda de fusões e aquisições, já estamos passando por isso, né? Uhum. À medida que você vai colocando a tecnologia custa, né? Como você mesmo falou e o Caio também. E você tem uma capacidade de absorção de tecnologia. Tem tecnologia que é até boa, mas o custo muitas vezes não compensa. E aí você tem a onda do modismo, né? Como que você não chega um determinado momento que não dá para não ter aquela tecnologia, porque daí você parece que é uma clínica obsoleta. Às vezes nem interfere no teu resultado final. Sim. Mas, enfim, do ponto de vista do que a gente vive hoje de mídia social e de expectativa do paciente, é como se você fosse manco por não ter aquilo. E isso significa que cada vez mais as clínicas médias e pequenas vão ter mais dificuldade de implantar essas tecnologias todas que são caras. E aí vai esse movimento predatório que já está acontecendo lá fora, dos grandes grupos comprando os pequenos, porque é impossível, né? Uma clínica que precisa instalar um time-lapse, ela talvez faça sentido se ela colocar um time-lapse global na clínica, né? Ficar 100% time-lapse. Isso, para um instituto como o Ideia Fértil, por exemplo, com o euro ou o dólar do jeito que está, significa um investimento acima de 10 milhões, né? Então, isso é muito significativo. Quem acaba tendo condição de fazer isso são as grandes empresas. E hoje, se a gente for ver, o mundo reprodutivo ele está na mão do private equity, né? É assim na Europa, é assim nos Estados Unidos. Então, as grandes clínicas já não são mais grandes clínicas, são fundos de investimento que são donos dessas grandes clínicas. Até onde, quanto tempo, vou te fazer uma pergunta estratégica, mas assim, quanto tempo você acha que a gente tem de sobrevivência? O Brasil é um mercado diferente dos Estados Unidos e Europa, que a gente ainda tem, enfim, as nossas particularidades, as nossas deficiências. Quanto tempo a gente tem de vida útil fora desses grandes grupos? Uau! É uma pergunta complexa, é uma pergunta não dá para prever com uma precisão, né? Mas é um fato. Cada vez mais a gente senta para conversar com o pessoal de private, falam sobre esse assunto, né? Não é um assunto tão simples. Eu quero. Todo mundo, private equity é um cara que ele quer resultado, mas ele tem que ter certeza que ele vai ganhar.
Né? É aquela coisa, é seleção brasileira contra o time de quinta série da escola. Aí ele vai investir. Né? Então, tem muita coisa para esse lado. Né? Eu vejo que eu gosto de pensar um pouco que é muito parecido com... Tem uma frase do Michael Crichton no livro que virou filme, né, Jurassic Park: a natureza, a vida sempre acha um caminho. Né? E eu entendo que as clínicas particulares sempre vão achar um caminho, sobreviver, um diferencial. Né? Eu não acho que vá... Não vou dizer nunca, né? Mas ainda há tempo, tem bastante tempo para se desenvolver. Né? Meu entendimento é que cada vez mais focar em tecnologias de monitoramento do paciente, para trazer o paciente para vocês. Quanto mais vocês tiverem ferramentas para monitorar o paciente, gera uma confiança, e essa confiança gera reputação. Essa reputação gera novos pacientes. Né? Eu entendo que seria esse caminho. Focar em genética, entender mais o que a genética pode nos ajudar, tá? Tanto na prevenção da doença dos pais, o que o pai pode ter de doença que pode gerar infertilidade. O olho da nossa geneticista Denise está até brilhando diferente ali. A Bianca está aí também. A Bianca eu não estou vendo aqui, não. Robert, na realidade, eu até tive essa conversa ontem com o Emerson, justamente porque essas grandes corporações aí entrando no mercado brasileiro, e eu acho que, a despeito da entrada, você sempre vai ter espaço para a qualidade, né? Então, independe dessas corporações, né? Na realidade, você vê esse movimento em hospitais, né? Quer dizer, a Redditor é um grande exemplo disso. Existe aí um grupo trabalhando com todos os hospitais de olhos do Brasil para juntarem todos, vai se juntar, né? Todos os hospitais grandes, tem Recife, tem aqui São Paulo, enfim. Mas o Einstein e o Sírio-Libanês vão continuar existindo, né? E vão continuar existindo justamente porque eles têm um processo de tecnologia, de qualidade e de tudo que faz com que eles seja uma experiência única. Eu acho que, na realidade, o Ideia Fértil, como ele não é uma empresa para ser vendida, né? Ele não pode ser vendida, ele é uma organização não governamental, a única saída, né, para a sobrevivência é o investimento em tecnologia e em experiência do paciente. Isso eu não tenho dúvida, né? Quer dizer, na realidade, para a gente sobreviver, a gente tem que investir mais que os outros em tecnologia. Isso eu não tenho dúvida. Acho que tem, só para a gente poder ir terminando, porque a gente já está aqui no nosso prazo, acho que tem algumas coisas da sua apresentação que são muito interessantes. A gente, inclusive, está trabalhando com isso, que é a ideia da metabolômica. Eu acho que a metabolômica talvez seja realmente um passo aí a mais, porque talvez com a metabolômica a gente consiga definir qual é o embrião que eventualmente já tem uma doença genética ou talvez tenha uma alteração cromossômica, ou talvez tenha... Quer dizer, acho que se a gente conseguir processos não invasivos de avaliação de qualidade embrionária, isso seja que é um pouco o que o time-lapse quer, né? Mas ele não alcançou o objetivo, seguramente, né? Eles ajudam um pouco, mas é muito pouco perto do valor que ele custa, né? Então, talvez a metabolômica, e eu prestei bem atenção nisso, né, que você colocou, e a máquina de avaliação metabolômica, eu ainda não vi trabalhos que
justifiquem a entrada da metabolômica de forma definitiva, né? Mas eu não tenho dúvida de que é só uma questão de tempo para a gente achar esse algoritmo metabolômico para que a gente consiga definir o embrião, né? Sim. Eu tenho muita esperança de que isso seja. A grande vantagem do time-lapse é o fato de que você pode deixar a paciente monitorando o embrião dela todos os dias, né? E isso ajuda bastante na jornada dela. Sim. Com certeza, com certeza. Eu acho que eu entendo que a jornada, né, o processo todo, ele vai passar, né, vai chegar no momento que, assim, não é agora, não é daqui a 5 anos, talvez mais tempo, mas ele vai deixar de ser um processo complexo. A tendência futura, né, é que a fertilização, hoje ainda ele é considerado, ele é um processo complexo, né? A teoria já é um pouco complexa, a prática, a gente sabe que sim, né? Mas talvez a gente consiga deixar que seja um processo complexo, né? Isso muda, vai mudar totalmente o modelo de negócio, né? Perdendo a complexidade, né? Ele perde o modelo de negócio, mas até lá, né, ainda há muito a se percorrer, né? Assim como você tem várias outras áreas, por exemplo, oncologia, se sabe muito, mas ainda, né? Já se sabe que a prevenção é a melhor maneira, já se sabe que monitoramento, a visualização, diagnóstico de imagem é a melhor forma de prevenção, ou até testes preventivos bioquímicos, mas ainda assim você encontra pessoas, né? Você ainda tem muita gente já que se encontra doente em estágios mais avançados, né? E também tem a mesma tendência, vai ser um processo simples daqui a alguns anos? Vai, mas ainda vai demorar. Fertilização, a mesma coisa. É complexo, pode ficar simples, mas vai demorar, né? Mas com certeza passa pela questão do metaboloma e da genética, né? Isso é crucial, tanto dos pais, né? Você entender todo o perfil dos pais, geneticamente falando, e o dinamismo metabolômico deles, e o pós, né, que já é o embrião, né? E aí a junção dos dois, o cruzamento dos dois é que vai ser uma taxa de sucesso, bons resultados, né? Mas até chegar lá, a gente ainda tem muita coisa para fazer, ainda há muito espaço, e o médico ainda é o principal fator de sucesso disso tudo, né? Por mais que as clínicas cresçam, por mais que as clínicas sejam engolidas, né? Um bom médico, né? Eu não abriria a mão, né? De fazer um processo de fertilização se eu não conhecesse o médico, se eu não conhecesse bem a reputação do médico, né? Eu acho que isso ainda é o fator humano, né? Nunca vai deixar de existir, né? Nunca vai deixar de existir. O que vai, e até mesmo pode mudar até um pouco a competência, é ser uma pessoa que vai ter um perfil muito mais voltado a fazer o paciente entender a jornada e alguns aspectos técnicos, como observar no microscópio, perfil de embrião e tudo mais. Isso aí vai ser automatizado, ok, né? Mas ainda é o profissional humano que vai fazer toda a diferença. Sem dúvida. Bom, gente, queria agradecer. Oi, Ju, tudo bem com você? Obrigado. Oi, bom dia a todos. Eu que agradeço. E agradeço, aliás, né, pelo esse espaço para a gente também aqui da Merck, por trazermos aqui, né, vocês permitirem nós entrarmos na reunião de vocês com o Robert, agradecer o Robert pela excelente aula também, todos esses assuntos super interessantes, né, de inovação, que não tem como nós fugirmos, né, por mais que a gente sabe o quão importante é toda a medicina, né, tradicional realmente, mas ela anda em paralelo a esses new trends, como ele traz para nós, principalmente na reprodução assistida, né, que evolui a parte laboratorial muito rápido. Então, agradeço a todos pelo espaço e muito obrigada a todos que estão participando hoje também aqui. Se precisarem, pode contar conosco, só falar. Obrigado, Robert. Obrigado. Emerson. E, Fábia, você continua? Continuo, pode passar para mim, por favor. Então, tá bom, estou passando. Tchau, tchau, Obrigado, gente. Tchau, Bom dia para pessoal. vocês. Bom dia. Bom dia.